Atos, capítulo 20, verso 35. Esse negócio não dobra mais. Mas tá bom. Atos 20, 35. Quem é o gatilho mais rápido do Noroeste que está ali? Vai lá. A parte final do versículo apenas, tá? Tem alguns folheando ainda, vou aguardar. Vai lá, Reginaldo. Chegou. A parte bem finalzinha ali do versículo diz assim, ó: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Vamos falar todos juntos? 1, 2, 3. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Amém? Fecha os teus olhos. Aleluia. Fecha os teus olhos e diga: Espírito Santo, fala comigo nesta noite. Eu estou aberto e eu preciso ouvir a tua voz falando comigo, Senhor. Obrigado por estar aqui, obrigado pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra aqui não é minha, tá? Essa palavra aqui foi extraída de um livro poderoso do Robert Morris, que se chama Uma Vida Abençoada. Nós vamos pegar alguns princípios sobre generosidade que estão aqui nesse livro. E, olha, Deus falou muito comigo. Teve momentos que eu estava preparando essa palavra aqui durante essa semana que eu simplesmente fiquei chocada. Eu falei, meu Deus do céu. Está acabando a bateria? Sai no nome de Jesus. Então, assim, todos querem receber alguma coisa de Deus, amém? Quem não falou amém é porque não quer. Então, todos querem receber de Deus, amém? E não tem problema nenhum com isso. Tem gente que acha, mas você está servindo a Deus com segundas intenções. Mas, gente, todo mundo quer receber algo de Deus. E bênçãos financeiras também, amém? Isso não tem problema nenhum. Até o momento em que o seu coração está focado só nisso. Obrigado, famosão. Então, se o seu coração, quando o seu único foco está em receber, a gente vai plantar sementes. Som aí. Então, quando a gente foca em plantar sementes apenas para receber, como se o reino de Deus fosse uma árvore de dinheiro, uma loteria espiritual, aí você tem um problema. Porque daí o seu coração não está no Senhor, mas está no que Ele pode fazer. Mateus 6:20, você já conhece esse texto. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. Se o seu tesouro está no Senhor, aí sim a posição correta que o Senhor precisa de nós. Então, assim, nós temos que ter 3 posições de coração diante do Senhor com relação à generosidade. Diga comigo, coração de agricultor. Quem aqui já mexeu com lavoura, já plantou alguma coisa? Tem alguém aqui? Olha aí, tem vários irmãos. Me fala uma coisa, toda vez que o agricultor, o fazendeiro planta, ele tem o retorno que ele espera toda vez? Não, né? Mas ele desiste de plantar por causa disso? Na próxima estação, o que ele vai fazer? Plantar de novo. Então, põe a tua mão no teu coração e diga, eu preciso de um coração agricultor. Amém? Segundo tipo de coração, coração de mordomo. Fale comigo, coração de mordomo. Talvez essa palavra seja estranha para nós, né? Mas acho que todo mundo assistiu o filme do Batman aqui, né? Lembra que o Batman tem um mordomo, o Alfred? Que ele precisa, o Alfred está lá, né? Sim, Senhor, o que o Senhor precisa? Então, patrão Bruce, o que o senhor precisa agora, não sei o quê, e auxilia ele ali, né? Então, pensa nisso aí, para ter uma ideia. Mas mordomia não tem nada a ver com você deitado numa rede e alguém te servir, não é disso que eu estou falando. Mordomia tem a ver com ser um administrador daquilo que Deus te dá, uma pessoa que entende que tudo que você tem
Até os talentos que você tem, a pessoa que você é, vem de Deus e que estão a serviço do reino. Amém? Então, nós precisamos reconhecer tudo que temos, tudo que somos, pertence ao Senhor. Nós somos meramente seus administradores. A família que Deus te deu não é sua, é do Senhor. Os filhos que Ele te deu não são seus, são do Senhor. Os bens, as riquezas que Ele tem posto na sua mão, são dele também. Amém? Então, diga assim, coração de mordomo. O terceiro é coração como um rio. Por que um rio? O ser humano ele pode até construir uma barragem, ele pode até fazer uma represa, mas ele consegue deter o curso do rio? Não, ele vai ter que fazer o que ele quiser, mas respeitando o que o rio está dizendo. Né? Se o rio aumenta, o que ele vai fazer? Ele vai ter que aumentar a vazão ali da barragem, senão vai destruir tudo, não é assim? Então, o rio sempre continua fluindo, não há nada que impeça ele de fluir. E assim também é o coração generoso, ele não é controlado pelo que Deus confiou ou o que ele recebeu. Ele faz assim comigo, ó, ele está continuamente liberando, recebendo de Deus e fazendo o quê? Liberando, derramando sobre a vida das pessoas. Amém? Diga coração como um rio. Aleluia! Isso é ter uma vida abençoada, amados. Isso é ser generoso. E na palavra de Deus existem princípios que regem a administração. Se você obedecer, isso vai trará bênção. Agora, se nós decidimos deliberadamente não obedecer aos princípios, você pode ter certeza que isso vai ter consequências. Amém? E a gente vai ver até o final dessa palavra que isso tem tudo a ver com avivamento. Aleluia. Isso tem tudo a ver com avivamento. Aí você fala, o quê? Finança, dinheiro, isso tem a ver com avivamento? Você vai ver que tem. E olha que tem. Imagine, amados, se todas as instalações, tudo que é necessário para a igreja, para os missionários se sustentarem no campo, tudo o que eles precisam, né? Se estivesse ali disponível, se simplesmente o povo de Deus fosse fiel, que avivamento que não traria na terra? O que não seria possível a igreja fazer na terra? Mas muitas vezes isso não acontece, o evangelho não chega até pessoas porque muitos não são fiéis aos princípios da palavra de Deus, não são fiéis à administração daquilo que Deus tem dado nas suas mãos. Então, vamos ver nessa noite esses princípios que você vai ver que vão transformar não somente a tua vida financeira, mas vão transformar seu casamento, sua saúde, sua família, seu trabalho, seus relacionamentos, enfim, todas as áreas da sua vida vão ser tocadas por esses princípios que nós vamos ver hoje na Bíblia. Amém? O princípio que nós vamos falar hoje é o princípio do dízimo. Aleluia. Princípio do dízimo. Diga comigo assim, eu não consigo dar mais do que Deus. Você nunca vai conseguir fazer isso, nunca. Você dá ao Senhor, Ele te devolve mais. E quando Ele te devolve mais, você devolve mais para Ele. E Ele te dá mais. Por quê? Isso é uma promessa da palavra. A palavra de Deus diz assim, dê, e você vai receber de Deus boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. O Maico sabe explicar melhor do que eu esse versículo aqui na prática. Mas a palavra de Deus promete isso. Dê e Deus te devolverá. O autor desse livro aqui, em certa ocasião, tem muitos testemunhos poderosos nesse livro, mas esse aqui me chamou a atenção, porque ele já tinha ofertado vários veículos, a casa que ele estava morando não era mais dele, ele também já tinha ofertado, e por fim ele já tinha também ofertado tudo que era dele que estava no banco. E de repente no coração dele ele pensou, ei Senhor, agora eu ofertei mais do que o Senhor. Ele acabou de pensar, o telefone dele toca. Um empresário fala assim,
Deus falou comigo. E lá no hangar, lá do aeroporto, tem um avião que eu estou dando para você pregar a palavra nesse país. E estou te dando não só o avião, estou te dando a estadia no hangar, eu vou pagar todas as despesas, todo o combustível, vou pagar o piloto para ficar à sua disposição, você só vai ligar para ele e vai dizer para onde você quer ir. O que a pessoa faz diante disso? Perdão, Senhor. Você nunca vai conseguir dar mais do que Deus. Amém? E o princípio do dízimo é a chave para a gente viver uma vida abençoada. Quem aqui quer ser abençoado? Amém? Que pergunta, né? Todo mundo quer ser abençoado. Ninguém quer ser amaldiçoado. Mas ser abençoado significa ter poder sobrenatural trabalhando em seu favor, em seu benefício. Isso é a bênção de Deus. Mas o contrário também é verdadeiro. Ser amaldiçoado significa ter poder sobrenatural trabalhando contra você. É claro que diante disso todo mundo quer ser abençoado, não é verdade? Um homem pode ser ou não, né? Um homem abençoado pode ou não ser rico segundo os padrões deste mundo. Mas até um homem trilionário, cheio de dinheiro, mas que não é abençoado por Deus, ele vai almejar aquilo que você tem, aquilo que eu tenho, aquele que realmente é abençoado por Deus. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente foca até no ímpio, né? A gente fala que nem o salmista, Senhor, o ímpio tem prosperado, mas não. A Bíblia fala ali nos Salmos várias vezes, não almeja a riqueza dos ímpios. Não olhe para isso. Rico aos padrões de Deus não é só abundância de dinheiro. Deus quer te dar uma vida próspera em todos os sentidos. E se você seguir os princípios da palavra de Deus, eu não tenho dúvidas de que isso já aconteceu no reino espiritual, só vai se materializar na sua vida, amém? Porque a palavra de Deus, aqueles que obedecem, é que Ele abençoará todas as coisas, diga comigo, todas as coisas que colocarem as mãos. Tudo que você pôr a mão vai prosperar. Você vai ler muito isso em Deuteronômio, coloca aí para nós, Deuteronômio 14, 29. Muito, vai repetir muitas vezes, fala onde você pisar, aonde você colocar as mãos, tudo que você se dispuser a fazer, essa é a promessa da palavra de Deus, ó. Volta aí no anterior. Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do 3º ano, armazenando-os nas cidades de vocês, para que os levitas que não possuem propriedade nem herança, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na cidade de vocês, venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, faça o quê? Os abençoe em todo o trabalho das mãos de vocês. Imagina só, tudo que você pôr a mão prosperar, tudo que você se dispuser a fazer decolar, isso não é maravilhoso? Quantos desejam isso para a sua vida aqui nessa noite? Se você almeja isso, o Senhor que pode fazer isso está aqui hoje. Aleluia! Mas para isso, a palavra de Deus nos convida a fazer o quê? Dar o dízimo. Nos convida a dizimar fielmente e a doar sacrificialmente. Porque Deus deve vir em primeiro lugar. Diga comigo, as coisas mais importantes vêm em primeiro lugar. É verdade ou não é? Aquilo que é importante para você, você vai colocar como prioridade no seu dia. Às vezes, com a nossa boca, nós até falamos que é outra coisa, mas as nossas ações vão mostrar o que é prioridade e o que não é. E na Bíblia, amados, olha só que interessante, nós encontramos cerca de 500 versículos relacionados à oração, 500 relacionados à fé, mas há mais de 2.000 versículos relacionados a dinheiro e bens. Você acha que isso é importante, então, na palavra ou não? Das 38 parábolas de Jesus, 16 delas falam sobre dinheiro.
Então, assim, se a palavra de Deus está enfatizando isso, é porque é um assunto importante ou não? Sim. E o diabo quer minar isso da sua vida, que você não aprenda os princípios da palavra, não viva os princípios da palavra para não ser abençoado? Sim ou não? Então, fica claro que a gente precisa entender o dinheiro e aprender a lidar com ele. A gente precisa aprender. Nós temos aprendido e eu quero, sim, que o Senhor fale mesmo e nos ensine cada dia mais. Mas a grande verdade, amados, é que o dinheiro na nossa vida é um teste. Diga comigo, o dinheiro é um teste. E a forma como você está lidando com ele está dizendo se você está sendo aprovado ou reprovado nesse teste. Por quê? Vamos falar aqui sobre um princípio aqui da palavra de Deus muito poderoso, que por muitos anos eu não vivi. Olha só. O princípio do primogênito, do dízimo ou das primícias. Coloca para nós lá Êxodo 13, verso 2. Eita, menino rápido. Consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Consagre a mim todos os primogênitos. Olha como repete, o primogênito, o primeiro filho, não só os filhos, mas também as primeiras crias dos animais que você tem. Hoje nós recebemos salário, hoje nós recebemos em dinheiro. Naquele tempo, as riquezas, tinha lá o ouro, a prata, sim, mas era uma sociedade agrícola, então eles tinham muitos bens em que forma? Plantações, animais, então por isso que a Bíblia está falando disso. Era o que eles tinham à disposição mais facilmente. Era o que eles recebiam de bens. Mas quando você ler assim, pensa no seu salário, pensa nos bens que Deus tem posto nas suas mãos. E nas Escrituras, Deus declara 16 vezes que o primogênito é dele. Diga comigo, o primogênito é de Deus. Coloca lá para nós, no mesmo capítulo, verso 13. Verso 13. Resgatem. Tem outra versão que fala assim, separem. Grave bem essa palavra, tá? Separar e resgatar. Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Se, porém, não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Eita, alguém fala assim, meu Deus, o que é isso? Repete comigo, o primogênito é de Deus. Resgatem também todo primogênito entre os seus filhos. Você ia, quando nascesse o primogênito, quebrar o pescoço do filho? Claro que não. Você ia, então, resgatar. O que o israelita fazia? Ele pegava um cordeiro puro, sem mancha, sem defeito, ia lá diante do sacerdote e oferecia em resgate do seu filho primogênito. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então, separado. Precisa ser resgatado. Então, segundo a lei do Antigo Testamento, o primogênito ou ele deveria ser sacrificado ou ele deveria ser redimido, resgatado. E toda vez, então, que um animal desse à luz um primogênito, você deveria sacrificá-lo. Ou se, por exemplo, ele nasceu com defeito, ele não podia ser sacrificado. Então, você teria que resgatar ele com um cordeiro puro, perfeito. Isso aqui é uma tipologia de Cristo. Eu imagino João Batista, gente. Ele via isso desde criança. Desde criança ele via isso na família dele, os conhecidos dele, e de repente ele vê Jesus chegando para ser batizado por ele. Eu imagino o coração de João Batista, saltando dentro dele, dizendo assim, agora não precisa mais. Não precisa mais do sacrifício dos animais, porque está aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sacrifício perfeito. Então, tudo aquilo que era sombra, João Batista estava vendo ali, na frente dele, o cumprimento das sombras, das profecias do Velho Testamento. Isso aqui é uma tipologia de Cristo, gente. Aquele que se entregou no nosso lugar. E é interessante, assim, que Jesus é o primogênito. Jesus é o Filho único de Deus.
E Deus entregou ele antes mesmo de ter retorno. Você já pensou nisso? Deus entregou ele, como diz a palavra lá em Romanos 5:8, que Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu, sendo nós ainda pecadores. Então, Deus tinha alguma garantia de retorno disso? Só tem porque Ele é Deus, Ele sabia de todas as coisas, mas não. O nosso dízimo é assim também. Ou eu vou ter que ter 10 filhos para depois entregar o primogênito para o Senhor. É assim que a palavra está dizendo? Não. Diga comigo, o que é mais importante? Vem em primeiro lugar. Então, pela fé, nós devemos entregar a nossa oferta antes de vermos as bênçãos de Deus. É antes, não é depois. Não é quando você tem segurança de que você vai conseguir pagar todas as contas, aí eu vou e entrego o dízimo. Não é assim. Então, diga comigo o que é mais importante. Vem em primeiro lugar. Amém? E o princípio do primogênito vai estar em toda a Bíblia. Por exemplo, você nunca se perguntou sobre a 10ª praga no Egito? Eu já me questionei muito ali. A morte dos primogênitos. Aquilo ali sempre foi chocante para mim, não sei para você, mas quando eu li, eu falo, meu Deus, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito. Mas eu quero te falar uma coisa. A lei dos homens diz assim, que eu não posso alegar o desconhecimento da lei em meu favor. Eu não posso chegar diante do juiz e falar simplesmente, senhor juiz, eu não tinha noção de que existia essa lei. Eu descumpri sem saber, então eu tenho que ser inocentado. Esse argumento cola como advogado lá para o juiz? Não vai colar nunca. Então, na lei de Deus também é assim. Eu não posso chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu não sabia. A palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de ignorância. Ignorância dos princípios da palavra de Deus. E às vezes a gente está ali perecendo. Mas não vai adiantar eu falar, Senhor, eu não sabia. O Egito sabia, mas os princípios foram executados, mesmo sem eles conhecerem, sem eles seguirem. Porque já estava determinado por Deus. O que nós lemos? Todo primogênito é meu. Então, Deus tinha direito legal. Então, todo primogênito deveria ser sacrificado ou resgatado. Fala como quem jantou. Eu sei que você não jantou, que nem eu, mas fala como quem jantou. Todo primogênito deveria ser sacrificado ou com um cordeiro. Não foi isso que os israelitas fizeram? Matem ali um cordeiro, peguem o sangue dele, passem nos umbrais das portas. Faz um formato de uma cruz perfeita ali, os umbrais das portas. E ali, quando o anjo passar, não haverá morte. Por quê? Houve um substituto. Cumpriu-se a lei, cumpriu-se aquilo que Deus determinou para os primogênitos. Quantos estão entendendo? Amém? Então, os primogênitos de Israel não morreram, porque um cordeiro foi sacrificado para redimi-los, aleluia. Então, diga comigo, Deus age por princípios. Quando eu quebro o princípio me quebra. Aí chegou na parte da palavra que eu fiquei, assim, muito impactada. Essa parte aqui me pegou, sabe, assim, de uma forma que eu nunca tinha parado para prestar atenção nesse texto aqui, como o Senhor me mostrou. Quando uma pessoa não observa o princípio do dízimo ou do primogênito, abre-se uma brecha de legalidade. Diga comigo, brecha de legalidade. Isso é muito sério. Para que 4 pragas atinjam a sua vida financeira. Elas estão descritas em Joel, capítulo 1, verso 4. Coloca aí para nós. Só que a parte mais assustadora vem depois. 1, verso 4. Olha lá. Gafanhoto cortador, gafanhoto migrador, gafanhoto devastador e gafanhoto devorador. Esses 4.
tem direito legal de tocar na vida da pessoa que não obedece os princípios de Deus no que tange às suas finanças. Agora, sabe, isso é muito assustador, gente. Porque essas 4 pragas aqui são consequências, mas a causa está descrita lá no verso 9. Coloca para nós 1 verso 9. Olha aqui por que essas pragas vieram. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo. Ou seja, as pessoas não estavam mais observando os princípios de Deus. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Aí coloca para nós o verso 13 também. Vai repetir a mesma coisa. Ó. Vistam-se com pano de saco, ó sacerdotes, e pranteiem. Chorem alto, vocês que ministram diante do altar. Venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram diante do meu Deus. Pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Então, se fosse colocar esse texto aqui para os dias de hoje, é as nossas ofertas, o nosso dinheiro. As pessoas não estavam mais cumprindo o princípio de Deus no que tange às finanças, ao dízimo. Aí abriu brecha para os 4 ali, o devorador, o migrador, o cortador e o devastador, tocarem na nação. E, gente, se você ler o que aconteceu com esse povo, leia em casa depois o livro do profeta Joel. Olha o que diz lá, ó, no verso 16. Não é verdade que a comida foi eliminada? Gente, que tristeza. Eu nunca passei fome. Mas que tristeza deve ser a pessoa passar necessidade de comida. E olha o que aconteceu com esse povo. Gente, é tudo na vida financeira. Eu nunca li o livro do profeta Joel dessa forma. Leia lá que você vai ver o que aconteceu com esse povo. Não é verdade que a comida foi eliminada diante dos seus próprios olhos e que a alegria e satisfação foram suprimidas do templo do nosso Deus? As sementes estão murchas debaixo de torrões de terra, os celeiros em ruínas, os depósitos de cereal foram derrubados, pois a colheita se perdeu. E por aí continua, gente, um cenário de devastação. Tudo na vida financeira. Eu falei, Senhor, como que eu nunca li o profeta Joel vendo isso aqui que o Senhor está me mostrando? Vida financeira. Agora, o resultado disso foi que esses 4 gafanhotos, olha aqui a parte assustadora, foram enviados da parte do Senhor. Aí tudo que acontece na nossa vida a gente atribui ao Satanás, né? Ah, porque Satanás está tocando, olha, ele está tentando me derrubar. Às vezes, não. Às vezes, somos nós que damos brechas de legalidade e não estamos cumprindo a palavra de Deus. Aí, olha aqui, Joel 1, verso 15, coloca para nós. Ah, aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo. Ele virá como destruição, olha só. O que Deus está falando através do profeta Joel, que ele, o próprio Deus, virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Como já foi falado aqui nesse púlpito, gente, uma coisa é você ter o diabo como seu inimigo, normal. Normal, ele é o adversário das nossas almas, amém? Agora, outra coisa pior é você ter Deus como seu inimigo. Diga misericórdia mesmo. Coloca capítulo 2, verso 13. Rasguem o coração, não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, cheio de amor leal. Olha aqui, ó, arrepende-se e não envia desgraça. É chocante a gente ler um texto desse, né? Porque a gente vê um Deus só como um Deus abençoador, que quer me prosperar, me abençoar, mas olha só o que o texto está falando. É assustador ou não é? Ou é só eu que fiquei assustada? Capítulo 2, verso 25, para fechar. Vou compensar vocês. Ah lá, o profeta então convidou para arrependimento. Qual que é a promessa de Deus? Está aqui, ó. Vou compensar vocês pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram, o migrador, o devastador, o devorador e o cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês.
Então, quem enviou o grande exército? Fala grande, vai. Quem que enviou esse grande exército? Deus. Diga assim, oh my God. Assustador. Então, se você não é fiel com o dinheiro que Deus tem lhe confiado, coloque as suas barbas de molho. Coloque as suas barbas de molho. Escuta o que o profeta Joel está falando. Arrependa-se, chore, troque suas vestes com vestes de luto e põe a boca no pó mesmo, se arrependa. E é interessante, amados, que esse livro aqui, do profeta Joel, ele tem uma das promessas que nós mais oramos. Nós não oramos tanto por avivamento, sim ou não? Eu, pelo menos, oro. Eu oro para Deus avivar nossa cidade, avivar nossa igreja, trazer pessoas se convertendo ao Senhor. Você não ora isso? Amém? Só que, olha só, está nesse livro aqui do profeta Joel. Então, vocês viram o que Deus falou, convidou para arrependimento. E olha aqui, capítulo 2, verso 28. Eu nunca tinha parado para prestar atenção nessas duas palavrinhas aqui, nessas três palavrinhas aqui, do princípio desse versículo. Ó. Na minha Bíblia é 3, aqui são 2. Depois disso. Depois disso. Depois do quê? Depois que vocês se arrependerem. E voltarem a ser fiéis. Depois disso, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos, as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Aleluia! Glória a Deus. Grave essas palavras aí na sua Bíblia, circula elas, depois disso. Depois disso. Então, eu volto lá no princípio da palavra. Quantos missionários não poderiam ser enviados? Quantas pessoas com chamado pastoral não teriam seu seminário pago? Eu tenho amigos missionários, eu sei o que eles passam. Não é fácil ser um missionário ainda nos dias de hoje. Se somente o povo de Deus fosse fiel. Só isso. Só isso. Então, isso aqui, quando Deus falou comigo, eu tremi muito. Porque Deus falou comigo assim, se não é fiel, com o dinheiro que eu tenho confiado, como vai ser fiel com o poder que eu tenho? Como vai ser fiel com o que eu tenho no meu espírito? Como eu vou derramar do meu espírito? Se não é fiel no pouco que eu tenho dado? Se não é fiel no dinheiro, como eu vou derramar do meu espírito? Fala comigo, oh my God. Diga comigo assim, toda primícia dada nunca é perdida. Mas diga assim, toda primícia que não é dada é sempre perdida. É o que Jesus repetiu lá em Mateus 16, 25. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. Então, dar o dízimo é a principal forma pela qual nós reconhecemos que Deus é em primeiro lugar. Mas é preciso fé para fazer isso, para dar o dízimo, para dar as primícias. E quando damos o dízimo a Deus, a gente confia que a gente vai ter o suficiente antes mesmo de ver isso acontecer. Amém? Porque, como nós vimos ali, diga assim comigo, a primeira porção é a porção redentora. É a porção que abençoa todo o restante. É a porção que vai abençoar todos os 90% que vão ficar na sua mão. Amém? Deus quer as primícias. Coloca Êxodo 23, 19. Traga o melhor. Diga comigo, o melhor.
o melhor dos primeiros frutos da sua terra. Aonde? A casa do Senhor. Então, dízimo a gente entrega na nossa igreja. É onde você é alimentado. Oferta, você pode ofertar aqui, pode ofertar na igreja do apóstolo Valdomiro, você pode ofertar onde Deus tocar o seu coração. Agora, dízimo é onde? É na casa. Então, traga o melhor dos primeiros frutos da sua terra à casa do Senhor, o seu Deus. Vamos ver também Provérbios 3, verso 9 e 10. Esse texto aqui a gente também fala muito na igreja. Honre ao Senhor com os seus recursos. A minha versão diz assim: honre ao Senhor com todos os seus bens. Todos os seus bens. E com o quê? As primícias. Diga comigo, o que é mais importante? Vem em primeiro lugar. Estou falando para você repetir muito, que é para ficar gravado na sua mente. Você vai passar a semana lembrando disso que você está repetindo aqui comigo. Então, lembra da mordomia? Todos os nossos bens são do Senhor. Então, pode ser que Deus te peça coisas grandes, mas pode ser que Ele te peça coisas pequenas também. Uma vez eu estava lá no Peniel, o Senhor falou nitidamente: tira o tênis que está no teu pé, limpa, coloca naquele pacotinho bonitinho que você traz ele, aquele que puxa assim a beiradinha e já fecha, e dá para tal pessoa. Deus já fez isso com você? E daí você obedeceu? Isso às vezes é uma coisa pequena, mas e se Deus te pedir algo maior? Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com as primícias. Muitos almejam, amados, chegar à terra prometida. Mas quando chegam lá, não querem entregar Jericó. Por que eu estou falando isso? Coloca para nós Josué 6, verso 16 e 19. Você conhece a história do povo de Deus. Mas chegando na terra prometida, a primeira, diga comigo, a primeira cidade a ser conquistada foi Jericó. Então, olha aqui, na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. A cidade com tudo, diga comigo, tudo. A cidade com tudo que nela existe será separada. Olha a palavra-chave aqui de novo, diga separada. Separada ao Senhor para a destruição. O único que foi poupado ali foi Raabe. Mas tudo que tinha na cidade era o quê? Faça assim com a sua mão. Diga comigo, separado. Então, o dízimo é meu? Não, ele é separado. Coloca para nós o verso 18. Olha a advertência. Apenas. Olha o que Deus está falando. Apenas fiquem longe das coisas separadas. Apenas. Deus está dizendo, não é seu. Jericó é primogênito. Jericó é primícia. É consagrada, é separada. E isso aqui é uma advertência. Deus está dizendo, apenas fiquem longe das coisas separadas. Não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam separados vocês para destruição. Olha só. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. O que Deus falou? Apenas. Ou seja, eu não estou pedindo mais nada para vocês. É só isso. Diga comigo, é só isso. Apenas fiquem longe. Eles obedeceram, sim ou não? Tinha um abençoado lá no meio. O nome dele é, quem sabe? Acã. Ele não obedeceu ao princípio. Não obedeceu. Ele se apossou de alguns bens que ele encontrou ali, em Jericó. E como ele estava fazendo coisa errada, o que ele fez? Correu e escondeu lá na tenda dele.
Mas o que a gente faz, muitas vezes, a gente pode esconder dos homens, mas de Deus nós não conseguimos esconder. Aí sabe qual foi a consequência disso, do pecado de Acã? A próxima cidade a ser conquistada era a cidade de Ai. Fichinha para o povo de Deus. Muito fácil. Tanto é que Josué falou assim, não precisa nem todo mundo, manda só alguns lá, porque Deus já nos deu Ai. É uma guerra, uma batalha vencida, já está ganho. Às vezes você fala assim para os seus negócios. E dá tudo errado. Já aconteceu isso com você? Você fala assim, não, olha, aquele carro lá, ou aquele negócio, ou aquela coisa tal que eu vou fazer, está certo, vai ser lucro na certa. Chega lá, quando está para apertar as mãos, fechar um negócio, dá tudo errado. E você sai no prejuízo. Você acha que isso é normal? Diga comigo, não é normal. Porque a promessa de Deus é o quê? Tudo que você pôr a mão vai ser abençoado, não é? Então, se está acontecendo esse tipo de coisa, é porque tem coisa errada aí nesse negócio, não tem? Aí, o que aconteceu? Em vez de vencer Ai facinho, eles saíram, foi derrotados, envergonhados e com muitas baixas no meio do povo ainda. Olha só. Então, quando você não obedece os princípios de Deus, o diabo tem legalidade até para rir da nossa cara. E ele ri. Derruba, passa a rasteira, te deixa envergonhado e ainda ri da nossa cara. Essa é a função dele. Só que Deus não deixou por isso mesmo. Deus mostrou. E as consequências, tanto para a nação... Olha, isso aqui também foi muito impactante quando Deus falou comigo. Porque as consequências do pecado de Acã ficou só na vida dele, sim ou não? Ficou só na família dele, sim ou não? Então, quando eu não sou fiel, eu não prejudico só a mim. Eu prejudico a Valentina, eu prejudico o meu esposo, eu prejudico o Leonardo, eu prejudico a igreja, eu prejudico a minha cidade, porque eu estou impedindo a bênção de Deus, estou impedindo as conquistas, eu prejudico o meu estado, eu prejudico a minha nação, eu prejudico todo mundo. Porque o reino espiritual não pode se mover se eu não estou obedecendo aos princípios. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então, isso é muito sério. Depois leia lá no capítulo 7 o que aconteceu com a família de Acã. Então, o dízimo não é nosso, ele é separado, ele pertence ao Senhor. O dízimo, os primogênitos, os primeiros frutos, todos pertencem ao Senhor. Isso é uma lei, é um princípio imutável estabelecido por um Deus imutável. Amém? Agora, quando nós ofertamos, Deus está olhando também, não só para a oferta, Deus está olhando para o nosso coração. Amém? Vamos dizer que eu vou dar esse livro aqui, vou dar de presente, quero dar de presente para você. Você quer? Mas você tem certeza que você quer? Mas eu não queria, mas está bom. Tá. É seu. Você gostaria de receber um presente assim? Você ficou feliz, né? Mas não vou poder te dar porque não é meu, é do marido. Você gosta de receber presente assim? Então, por que a gente acha que Deus é obrigado a receber assim? Gente, preste muita atenção. A oferta revela o coração do ofertante. Diga comigo, a oferta revela o coração do ofertante. Gênesis capítulo 4, você vai ver lá o texto que você já conhece. A oferta de Caim e a oferta de Abel. A Bíblia diz que Deus rejeitou a oferta de Caim e rejeitou também ele. E isso aqui, gente, tem um... Meu Deus do céu. Agora, por que Deus rejeitou Caim e a sua oferta? Deus rejeitou as duas coisas. Porque a Bíblia diz que, ao cabo de dias,
Diz dessa forma, ao cabo de dias, ou seja, passou um tempo, Caim veio e trouxe uma oferta ao Senhor. Uma oferta. Agora, por que a oferta de Abel foi tão excelente? Coloca lá para nós, Gênesis 4, 3 ao 5. Olha lá, essa parte já falamos, pode passar. Abel também trouxe o quê? Fala primeiro. Trouxe das primeiras crias do seu rebanho, e ainda se não bastasse, ele trouxe com o quê? Com a melhor parte, com as partes gordas. E o Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta. Então, Deus rejeitou Caim e a sua oferta, mas se agradou de Abel e também da sua, porque ele trouxe o quê? As primeiras. Então, a oferta revela o coração do ofertante. Então, eu quero te dizer uma coisa. Diante disso que você viu aqui nesse texto, é possível a pessoa dar 10%, ou seja, dar o seu dízimo, e mesmo assim não estar dando o dízimo? Não sei se deu para entender. É possível, sim ou não? Meu Deus. Gente, em muitos anos da minha vida cristã, eu dizimei errado. Por pura ignorância. Pura ignorância da palavra de Deus. E muitas vezes vinha as consequências disso e eu não entendia. Mas, Senhor, mas eu sou dizimista fiel, toda a vida fui. O que está acontecendo? Por pura ignorância. Porque, repita mais uma vez comigo, o que é mais importante? Vem primeiro. É a primeira parte que redime o restante. É o primeiro filho que santificava todo o resto. Era a primeira cria que abençoava todas as outras crias. Quem está me entendendo? Amém? Então, se você dá a oferta de Caim, você já sabe o resultado. Agora, se você entrega a oferta de Abel, aí sim você vai ser abençoado. Não é só dar os 10%, é dar em primeiro lugar. Amém? Deus esperou Abraão gerar 10 filhos para dizer assim: Abraão, vai lá no Monte Moriá e sacrifique Isaque como oferta para mim. Deus fez isso? Deus pediu para Abraão quando ele só tinha. E não é à toa que ele é o pai da fé. Porque mesmo assim, ele ia sacrificar seu filho crendo que ele se tornaria pai de muitas nações, que era a promessa de Deus. Então, sem fé, você não consegue ofertar a Deus como se deve. Agora, se você não tem tido fé suficiente para ofertar, para dizimar ao Senhor como Ele requer de nós, faça como aquele homem que falou assim, que Jesus olhou para ele e falou assim: se creres, falou, não, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. E Jesus atendeu o pedido daquele homem. Então, fala hoje, Espírito Santo, eu não tenho tido fé suficiente para crer no Senhor. Me ajuda hoje, porque eu quero ser fiel, eu quero colher as bênçãos do Senhor, eu quero que a minha família colha as bênçãos do Senhor. Porque para dar a primeira porção, é preciso ter fé. Só que é a primeira porção que vai redimir, que vai resgatar o restante. Então, se eu fosse falar para você, o que você prefere? Ter 100% da sua renda nas suas mãos, mas sendo esse valor inteiramente amaldiçoado? Ou você prefere levar a sua vida com 90% da sua renda, sendo todo esse valor abençoado, redimido e protegido por Deus? Amém? O que você prefere? Vamos escolher hoje. 1 Coríntios 16, verso 1 e 2, eu também nunca tinha parado para pensar nisso. O que é isso? Paulo falou assim, quando eu for aí ter com vocês, aí na igreja de Corinto, eu não quero saber de coletas. Não vai ter coleta quando eu chegar aí. Vocês vão fazer isso aí durante o tempo, até eu chegar aí. Quando eu chegar aí, não vai ter coleta.
Às vezes você olha e fala assim, normal, né? Normal esse texto, Paulo estava orientando. Mas aí Deus me pegou aqui. Deus me pegou nesse texto e falou assim, se o meu povo fosse fiel, se o meu povo fosse obediente, não precisaria de oferta especial, não precisaria de promoção, não precisaria de eventos de arrecadação de dinheiro, tudo que eles precisassem fazer no meu reino já estaria disponível. E eu fiquei muito entristecida comigo mesmo, quando o Espírito Santo falou isso comigo. Nesse texto, às vezes a gente lê e acha besteira, né? Normal. Não, mas Deus tem princípios poderosos aqui. Então, o motivo pelo qual as igrejas precisam fazer tantas ofertas especiais e esse tipo de evento é porque, muitas vezes, nós não somos fiéis. E o avivamento prometido de Joel ali e acontecido em Atos 2 só vai vir quando a gente realmente se arrepender e for fiel ao Senhor. Amém? Para terminar essa mensagem, diga comigo, dízimo é um teste. O número 10 na Bíblia, já até o Michael já falou isso aqui numa outra ministração, sempre está relacionado a teste na Bíblia, sempre. Começa ali pelas 10 pragas, mas você pode ver, número 10 na Bíblia é teste. E o dízimo é um teste definitivo do coração do cristão, porque ele mostra em quem ele realmente crê. Onde realmente está a confiança de cada um. Ele mostra onde está o nosso coração. E mesmo sendo crentes, a gente ainda pode sofrer os efeitos de maldição. Meu Deus, pastor, o que você está falando? Jesus levou todas as maldições na cruz. Verdade. Mas repita comigo, se eu quebro o princípio me quebra. Não tem nada a ver, você crê em Jesus, sim, mas as consequências de quebrar os princípios de Deus já está estabelecido. Se atingiu o Egito, não vai nos atingir agora? Então, o dízimo, amados, ele transcende a própria lei, porque o verdadeiro dízimo ele vem do coração. Quando nem existia a lei mosaica falando de dízimo, Abraão já deu o dízimo de tudo que ele tinha para Melquisedeque. Isso 430 anos antes da lei. Jacó, quando teve um encontro com Deus, ele prometeu que se Deus abençoasse ele, desse vitória a ele, certamente ele lhe daria o dízimo de tudo. E essa promessa foi 400 anos antes da lei. Então, o dízimo é santo, é uma porção separada, consagrada ao Senhor. E você não vai querer tocar nela mais. Você não vai querer usar ele nas suas férias. Você não vai querer usar ele mais para pagar a conta de água que foi nas alturas, porque teve um vazamento lá. Não adianta. Você não vai mais tocar no seu dízimo em paz. Não vai. Porque é primícia, ele é santo, ele é separado. Amém? Se coloque de pé nessa hora. Vamos finalizar com Mateus 23, 23. Coloca aí para nós. Muitas pessoas se baseiam no seguinte argumento: o dízimo é coisa do Velho Testamento, isso é coisa da lei, nós vivemos no tempo da graça, no Novo Testamento. Você já ouviu isso? Eu já ouvi. Mas olha o que Jesus fala aqui em Mateus 23, 23. Ele está falando dos fariseus. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que são a justiça, a misericórdia e a fidelidade. E a parte aqui que eu quero enfatizar do versículo, quem falou essas palavras? Quem falou?
Ele tem autoridade para falar de dinheiro, sim ou não? Sim. Olha o que ele disse. Vocês devem praticar estas coisas sem negligenciar aquelas. Então, Jesus falou que eles tinham que parar de dar o dízimo? Não. Isso aqui é Novo Testamento. Isso aqui é Jesus que está falando. E o povo que não quer obedecer o princípio, eles chegam a distorcer isso aqui, ó. Eles distorcem a língua portuguesa aqui tudinho. Porque você que estuda a língua portuguesa, você sabe o que ele está dizendo com estas e com aquelas. Mas eles distorcem até a língua portuguesa, simplesmente para não obedecer o princípio de Deus. Fala, irmão, fica tranquilo. Você quer desobedecer? Ninguém está te obrigando. Você não é obrigado. Você não é obrigado. Mas é interessante que o não dizimista, o não ofertante, ele não é contente em não ser dizimista e não ser ofertante. Ele quer convencer o resto do mundo inteiro que os que ofertam e que dizimam estão errados. É assim ou não é? E nisso ele atrai maldição para a vida dele, porque Jesus falou assim, ai de quem fizer tropeçar a um destes meus pequeninos. Porque além de fazer errado, ensinam errado. Então, grava esse versículo, Mateus 23, 23. Quem falou foi Jesus. E para finalizar, eu quero fazer uma dinâmica aqui. Eu quero um casal de noivos e eu quero 3 homens voluntários aqui na frente. Pode vir aqui tocar, Rafael? Hoje... Isso. Hoje cedo não deu muito bom para você, né? Vai lá. 3 homens. Vamos fazer aqui no visual, na prática, que você nunca mais vai esquecer disso aqui. Vai lá, 3 homens. Pode vir aqui em cima, por gentileza? E um casal. Pode vir aqui, ô Gustavo e Nathalie. Fica do lado de cá. Olha só, vou contar uma parábola para vocês. Um certo noivo ia ter que se ausentar da sua terra. Preste bem atenção. Isso aqui, interessante isso aqui. Esse noivo teve que se ausentar da sua terra, ir para uma viagem assim, um lugar distante, ia se demorar muito, diga comigo, demorar. Então, noivo vai viajar, mas espera aí um pouquinho. Antes de viajar, ele tomou algumas medidas. Para que a noiva dele, olha como é linda a noiva, para que a noiva dele tivesse subsistência e tivesse todo o necessário para ela viver, para ela realizar os projetos que ele também confiou para ela, enquanto ele estivesse ausente, ele deixou os recursos. E ele deixou nas mãos de 3 servos dele. Então, assim, ele falou, olha, eu vou dar, deixa eu ver aqui, esse aqui não, eu vou dar 10 mil reais para você, meu servo. Só que é o seguinte, 10% desse valor você vai passar para minha noiva, que é para a subsistência dela. Os outros 9 mil reais, você pode fazer o que você quiser. Eu estou te dando por generosidade. Você pode fazer o que você quiser. Tá bom para você esse salário, Alex? Para mim tá ótimo. Para o segundo, a mesma coisa. Olha lá, 10 mil, beleza? Você vai passar 10% para minha noiva. Combinado? Para o terceiro, mesma coisa. E o noivo, ó, tchau, noivo. Noivo, ó, vai demorar muito, se ausentou. Aí, passa um tempo, vamos dizer assim, uns 3 meses. Passa 3 meses, o noivo liga para a noiva. Liga para a noiva. O noivo liga para a noiva e fala assim, minha amada, minha querida, como você está? Como estão as coisas por aí? Está dando tudo certo?
Aí ela fala, tudo bem, meu esposo. E os meus servos lá, que eu designei para te passarem um valor lá, para dar tudo certo nas suas despesas. Deu tudo certo? Aí ela fala assim, olha, nos primeiros 3 meses até que deu tudo certo. O primeiro, mas ali a partir do 4º, 5º mês ali, o primeiro, vira aí. O primeiro continuou sendo fiel, certinho. Esse aqui, beleza. O segundo, esse aqui deu até mais. Esse aqui, ó, ele começou a ofertar 1.500, meu amor. Isso foi uma bênção para mim. Agora, o terceiro, ele ofertou e dizimou lá os 3, 4 primeiros meses, e dali para frente ele sumiu. Aí, vocês acham que o noivo vai ficar como? Como que vocês acham que o noivo vai ficar? Aí o noivo vem. Macho, bravo. O que vocês acham que o noivo vai fazer com o terceiro? O que o noivo vai fazer com o terceiro, gente? Ele vai pegar o que o terceiro tinha e vai dar para quem? Não é o que Jesus falou na parábola dos talentos? O pastor Cid já matou a charada logo cedo, hoje de manhã. Então, aquele que tem, a Bíblia é interessante, né? Como assim? Aquele que tem, até o que tem lhe será? Mas e aquele aqui que foi generoso, ó? Agora, se era 10.000, você também não faria a mesma coisa? Porque eu estou confiando, é a minha noiva. Ela é muito preciosa. Então eu preciso de ter pessoas fiéis. E aquele que for fiel, é nesse que eu vou confiar mais recursos. Aquele que é fiel, é com esse que eu posso contar. Então eu sei que, ó, é na vida deles que eu posso derramar mais. Porque eu sei onde está o coração deles. O coração deles está aqui, ó, em servir a minha noiva. Então fecha os teus olhos onde você está. Obrigada, amados. Deus abençoe. Fecha os teus olhos aí onde você está. Fecha os teus olhos e se você não tem sido fiel, faça uma aliança nessa noite. Faça um concerto. Se você, como Acã, tem tocado nas coisas que são santas, que são separadas, e talvez você nem sabia disso, mas isso está trazendo maldição para a sua vida, está trazendo maldição para os seus filhos. Faça um concerto hoje. Mais do que entregar o dízimo, fala, Senhor, eu vou te entregar minhas primícias. Vai ser em primeiro lugar, porque o Senhor é o mais importante na minha vida. Eu não vou mais, Senhor, pagar a farmácia em primeiro lugar, não, para atrair maldição, atrair doença sobre a minha vida, não. Eu vou ser fiel, Espírito Santo. Eu vou ser fiel. O Senhor pode derramar na minha vida, Senhor. Pode derramar na minha vida, Senhor. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importa
ao Senhor com tudo o que o Senhor tem me confiado. O dinheiro, os bens, a minha família, a minha influência, enfim, tudo o que o Senhor tem me dado. Até o dízimo do meu tempo, Senhor, eu quero entregar ao Senhor. Eu quero ser fiel. Me dê fé, Espírito Santo, para entregar as primícias ao Senhor. Em nome de Jesus.